Muito obrigado a você. Voltamos mais tarde de Belo Horizonte e agora vamos à Suíça, um dos mais importantes e respeitados correspondentes internacionais do país, que é o Jamil Chad. Jamil, a gente não pode dizer que para vocês foi novidade, né? Agora, você já experimentou de perto a atitude dessa gente e a truculência de parte dessa gente. Mas o que a gente não consegue entender é como é que os órgãos de segurança subestimaram esse tipo de ato em que o governo foi pego de surpresa. E insistem em comparar essa invasão do Capitólio. Eu acho que, primeiro, problema de cada país é de cada país. Os americanos sofreram o ataque terrível, inaceitável e terrorista de 11 de setembro antes da invasão do Capitólio, né? As forças de segurança também falharam, mas a gente não pode tomar o que tem de errado nos outros países, sim o que há de bom nos outros países. E o sistema de inteligência, depois de eleições polarizadas e à beira de serem sangrentas, não foram, mas teve atos pontuais de gente que inclusive morreu. O governo brasileiro devia estar mais atento, principalmente tomado medidas quando, antes da posse do Lula, já houve atos parecidos, não como este de Brasília, que eu repito, não tem nada que comparar com o Capitólio. O Capitólio é o Congresso americano, é a sede do Legislativo. Ontem foi atacada não só a sala do presidente da República, que seria uma invasão dentro da Casa Branca, como o palácio inteiro depredado, e também a sede de justiça, como se atacassem a Suprema Corte nos Estados Unidos. Foi muito mais grave do que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil ontem. E cá entre nós, eu sinceramente não consigo entender como ninguém detectou que pudesse acontecer algo dessa monta, e é quase que impossível você ter um ataque desse aí sem que tenha sido engendrado ou facilitado por quem devia ter impedido esse ataque. Acho que é mais ou menos essa análise, mas em defesa da democracia, que os chefes de Estado do mundo inteiro, até o Putin, declarando apoio ao governo do presidente Lula nesses ataques à democracia. Ontem, eu entrevistei na abertura da cobertura o presidente da Argentina, com exclusividade, teve até repercussão em sites aí da Suíça, a fala do presidente da Argentina, mas hoje a maioria dos chefes de Estado já está ligando para o Lula. O Biden, se não ligou, está ligando agora, segundo informação do Barão, prestando apoio ao presidente da República e principalmente ao sistema democrático brasileiro. Democracia é a única palavra de ordem, não há outra. Pois não, Jamil, a repercussão no mundo inteiro, você que está aí no centro das atenções, onde tudo converge e dando as informações que a gente quer receber. Primeiro, obrigado por nos atender e um abraço, Jamil. Um abraço, Datena, um prazer estar contigo aqui. Eu estou aqui na sede da ONU, eu vou te dizer, desde o momento que eu entrei hoje pela manhã, só me falaram sobre esse assunto. Está em todos os jornais, está em todas as rádios, é o grande assunto internacional, e é muito curioso porque raramente a gente tem um consenso sobre um assunto tão amplo como esse, né? Você tem da China ao Papa, de Cuba e Venezuela ao governo americano, dos europeus ao Putin, enfim, é um mundo inteiro hoje condenando esses ataques no Brasil. Agora, você tocou num ponto que eu ouvi aqui vários me perguntando, mas como é que vocês não imaginavam que isso ia acontecer? Né? Onde estavam, basicamente, as autoridades, etc.? Essa é uma pergunta absolutamente legítima, pelo menos em dois aspectos, ou no que se refere ao despreparo, ou, como você falou, no que se refere à facilitação. Ou seja, você tem aí a necessidade de uma investigação extremamente importante. Eu falei com o secretário-geral da ONU, aqui, o Antônio Guterres, falei há pouco, há uma hora mais ou menos, e ele disse exatamente isso. Ele colocou, olha, os responsáveis precisam precisam enfrentar a lei e basicamente sofrer as consequências. Agora, os responsáveis não são só aqueles que apareceram nas selfies tiradas na rampa. Os responsáveis, obviamente, de uma forma mais ampla, ou seja, quem orquestrou, quem financiou, quem pagou a gasolina do ônibus também. Até agora 1.200 presos, Jamil. Até agora 1.200 presos.
Não pode ter sido uma ação fortuita. Isso é uma coisa premeditada e financiada por alguém. Não é? E que eu já cheguei a perguntar para o Flávio Dino, na época dos acontecimentos de Brasília, se ele iria evocar ou não a lei antiterrorismo, que existe no Código Penal de quase 100 anos no Brasil. Se tivesse aplicado uma lei mais pesada lá, talvez não tivesse acontecido o que aconteceu aqui. Se não tivesse permitido esses acampamentos em quartéis do Exército, Marinha, Aeronáutica, talvez não tivesse chegado a essa agressão gravíssima à democracia. Você falou do Guterres, acho que tem o trecho da sua entrevista com o Guterres. Isso. Eu posso rodar um pouquinho? Por favor. Vamos rodar então. Por favor. Vamos rodar. Tá no ponto aí? Só não tem um som. Precisa apertar o botãozinho do som aí. Se não apertar o botãozinho do som, não sai o Guterres. Tá preparado ou não tá? Se não tiver, eu continuo com o Jamil. Tá preparado já? Então vamos ouvir o Guterres. Os responsáveis devem responder pelo que fizeram. Eu acho que a lei deve ser respeitada. Quando a lei é desrespeitada, acho que quem desrespeita a lei deve sofrer as respectivas consequências de acordo com a própria lei. Vivemos no Brasil, como em muitos outros países democráticos, num Estado de Direito. E o que importa é que o Estado de Direito funcione e a democracia siga em frente. Obrigado. O Guterres não só pelo cargo dele, que já é de suma importância, mas é um sujeito muito respeitado pelas atitudes e da forma com que ele se conduz no cargo, né? E não é de hoje, nos meios internacionais, não o Jamil? O Datena, ele foi 10 anos o responsável pelo Departamento de Refugiados da ONU, isso depois de ser chefe de governo em Portugal, 10 anos como o chefe da Agência de Refugiados, e agora já está no segundo mandato como secretário-geral da ONU, ou seja, uma pessoa absolutamente, eu diria, fundamental nesse cenário internacional. Antes de ele responder isso, numa outra pergunta que eu tinha feito para ele, ele disse algo também num sentido bastante importante, que ele tem plena confiança de que o Brasil vai dar as respostas necessárias a todas essas investigações e que vai manter o seu status de democracia. Agora, o que é curioso, e falando com os seus assessores e com os outros diplomatas, é que esse ataque no Brasil foi visto de uma forma um pouco mais ampla, Datena, não apenas como um ataque ao governo brasileiro, foi visto aqui na ONU como um ataque à democracia, ponto, não ataque à democracia brasileira. Ou seja, se você tem a capacidade de fazer isso no Brasil, você imagine só em países vulneráveis, em países que você não tem instituições com a separação de poderes estabelecidas, enfim, deixa uma sinalização muito perigosa para o mundo inteiro. Por isso que nós tivemos entre ontem e hoje mais de 50, 60 delegações estrangeiras emitindo notas. Não é por acaso, não é porque todo mundo quer ser amigo do Brasil, não é porque nós somos pentacampeões do mundo, não tem nada a ver com a nossa simpatia, tem a ver com o que isso representa para o cenário internacional. E o que representa para o cenário internacional é justamente a vulnerabilidade da democracia. Muito obrigado pelas informações e pela marca de credibilidade do Jamil Chad, que falou com a gente aqui da Rádio Bandeirantes, em retransmissão com o site UOL para todo o Brasil e para todo mundo. Obrigado, Jamil. Ótimo dia para você. Fique com Deus e reze muito pelo nosso país, que nós precisamos. Nós precisamos de muita reza, muita oração e principalmente cadeia para vândalo e terrorista. Esse é o grande detalhe. Né? É isso. Reza de um lado e a lei para quem é bandido e simplesmente não quer ver um Estado democrático funcionando. Obrigado, Jamil. Bom dia para você. Bom dia, Datena, e democracia sempre.